Vamos lá continuar. E agora vamos falar, aprofundando aqui, nas seguranças afiançadas. E por que é importante, gente, vocês saberem sobre isso, né? Aqui a gente está num curso que é prático, mas que precisa da teoria para que a gente faça uma boa prática. O meu compromisso é com uma prática de excelência no SUAS, e para isso a gente precisa ter um referencial, um arcabouço teórico que vai nos dar subsídio, que vai nos ajudar na hora da execução das ações. E para que, de fato, a gente consiga materializar e concretizar essa proteção social ofertada pela assistência, nós precisamos saber qual é o nosso objetivo, a gente precisa saber o que nos cabe, o que nos compete. E o que compete à assistência social é a garantia, é a oferta, é o asseguramento dessas seguranças, né? É afiançar essas seguranças que estão previstas lá na Política Nacional e também na NOB SUAS. Então, sem mais delongas, vamos lá falar delas. A primeira delas é a segurança de acolhida. Na próxima aula, nós vamos ter aí um alinhamento conceitual, onde que nós vamos aprofundar nesta palavra e nos seus diversos desdobramentos dentro do SUAS. Mas aqui, então, a gente tem em mente que a segurança de acolhida tem a ver com a própria oferta dos espaços e dos serviços públicos que oferece a proteção básica e a especial, então, ou seja, a garantia da existência do CRAS, do CREAS, do Centro POP, da Casa Lar, dos centros de convivência, a proporcionar estes espaços e que esses espaços tenham condição para que, de fato, seja um atendimento adequado, qualificado. Ao fazer isso, nós estamos garantindo a segurança da acolhida. Então, isso é muito importante quando a gente pensa no ponto de vista da gestão, né? E vocês, enquanto coordenadoras, estão vinculadas à equipe de gestão da assistência no município, na gestão da unidade. Então, você vai pensar a partir desse olhar. Como que o meu equipamento, como que a minha unidade está, de fato, assegurando, né? Garantindo a segurança de acolhida. Então, lá na NOB vai dizer que a segurança de acolhida, ela tem a ver com as condições de recepção. Então, a gente vai pensar aí na acessibilidade, a gente vai pensar na forma como essa pessoa realmente, né, é recebida, nessa escuta profissional qualificada, no repasse de informações e orientações, o estabelecimento de referência e contra-referência, a própria concessão de benefícios. Então, quando um benefício social é concedido, a gente também, por meio dessa concessão, a gente está garantindo a segurança de acolhida. Quando a gente contribui para a aquisição material, econômica, política, cultural e social para aquelas famílias, a gente também está materializando a segurança de acolhida. Quando há um território de maior risco, de maior vulnerabilidade, e a gente consegue chegar lá e a assistência social consegue abordar esse território, ela consegue ser implementada, ou se ela não for implementada ali como uma unidade, mas, por exemplo, uma equipe volante, ou ações que vão atender para abarcar, lembra, para ampliar esse guarda-chuva, a gente também está garantindo a segurança de acolhida. E quando a gente fala do espaço de acolhimento institucional, as ILPIs, as casalares, os abrigos, a gente também está aí falando da segurança de acolhida, né? Seja esses alojamentos de curta, média ou longa permanência. Então, essa provisão, né? Tudo que está aí é o que está dentro da segurança de acolhida. Aqui, então, a gente está falando da acolhida como segurança afiançada. Não o processo de acolhida em si, do atendimento de acolhida inicial. Isso a gente vai ver depois. Aqui a gente está falando da acolhida enquanto uma segurança que a assistência social vai garantir. Compreendido? A segurança de renda, a gente vai pensar aí
Na garantia, na concessão aí dos auxílios financeiros, que tenham condicionalidades ou não, a gente vai pensar nos benefícios continuados, né? Então, para a questão do BPC, por exemplo, né? As pessoas que estão ali incapazes para o trabalho, né? Ou também ali o Bolsa Família, o benefício de prestação continuada, os benefícios também quando ocorrem, né? Aí as situações de calamidade, principalmente aí focando aqueles, né, que estão fora desse sistema contributivo da assistência contributivo, né, da previdência. Então, quando as pessoas não têm esses meios, né, de prover por si mesma, o poder público, né, por meio dessa concessão de auxílio financeiro, vai ofertar essa proteção social, né? Então, principalmente que essas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, seja pelo seu risco, pelo seu ciclo de vida, ou seja pela sua incapacidade, né, de viver de forma independente, pela idade ou pela sua condição de vida, para o trabalho também. Então, a segurança de renda, a gente está falando, né, da pecúnia, desses auxílios, do suporte, dos benefícios financeiros. A próxima segurança, a gente vai falar aqui foi a segurança, isso, de renda. Aqui em cima ficou errado aqui no material, vocês corrijam aí. É a segurança de convívio ou da vivência familiar e comunitária. Então, gente, viver em família ou conviver, né, com as pessoas, nós seres humanos somos seres sociais, então a convivência humana, ela é um direito. E aí a assistência social, ela vai trabalhar para garantir essas oportunidades de convivência, de construção, de restauração, de fortalecimento desses laços, desses vínculos, por meio de vínculos que sejam afetivos, que sejam positivos, empoderadores, né? Então, ela vai trabalhar para que haja essa inclusão, essa participação social também, quando a gente pensa nas pessoas que estão lá em situação de isolamento social. Então, é um direito também, aí, uma segurança que a assistência social visa promover, né? E por meio de quê? Como que essa segurança, como que a gente garante essa segurança na prática? Por meio dos serviços, né? Então, a gente vai pensar aí no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, outros programas que podem ser criados aí de fortalecimento de laços familiares, de convivência, ações profissionais que vai capacitar e qualificar aí esses vínculos sociais, né? Então, se a gente tem uma associação de moradores no bairro, é importante que a gente esteja ali próximo dela para a gente poder saber, principalmente se você é coordenadora de CRAS, né? Então, tem que ter esse contato. Quando a gente vai pensar lá no serviço de proteção social básica no domicílio, ele vai trazer ações também relacionadas a essa questão da rede de proteção ali, daquela pessoa em situação de dependência. Então, pensar ações, serviços, o serviço hoje que a gente tem, né, principalmente o serviço de convivência, é o que vai pensar nesse convívio, mas dentro de todos os serviços, então, a gente focar na segurança do convívio, da vivência familiar, comunitária e social, é também um papel da assistência social. Segurança no desenvolvimento de autonomia. Então, a gente pensar a autonomia individual, familiar, né, para o desenvolvimento de capacidades e habilidades, é também um papel da assistência. E aqui, gente, a gente vai estar falando, muitas das vezes, as pessoas usam o termo autonomia relacionado à questão do dinheiro, né? A questão da renda da família, vem buscar a cesta básica todo mês, então ela não tem autonomia. Então, eu preciso ajudar ela ali a conseguir um trabalho, fortalecer ali que ela consiga um trabalho para ela ter autonomia e não depender mais da cesta básica.
às vezes é corriqueiro esse tipo de pensamento. E ok, é interessante mesmo que a gente venha pensar no rompimento, né, de uma situação de dependência ali de um benefício eventual. Mas aqui também está falando, veja bem, está falando do desenvolvimento de capacidades, está falando do desenvolvimento também das habilidades. Então, não é só a questão financeira que está falando ali, né? Então, habilidades, capacidades para esse protagonismo, para a cidadania, para que essa pessoa consiga também participar ativamente da sociedade. Então, também para que ela consiga ter mais liberdade de pensamento, de respeito, né? Ela consiga também ter mais vivência de maior dignidade, ela precisa desse desenvolvimento de autonomia. Então, você aí na sua prática, quando você for orientar os seus trabalhadores, você vai ajudá-los a expandir essa reflexão sobre a autonomia, sobre o que significa autonomia, de que forma que de verdade a gente pode contribuir para a autonomia das pessoas que a gente atende, que a gente acompanha aqui no serviço, né? A autonomia, então, não está relacionada só à questão financeira, mas também a gente pensando nessa habilidade, nessa potencialidade, no protagonismo, na liberdade, para que ela vai conseguir também, né, acessar aí os serviços, não só os serviços da assistência, mas também os demais serviços, para que ela consiga ali também reivindicar os seus direitos. Então, tudo isso vai compor aí a segurança do desenvolvimento da autonomia. E também, deixa eu só voltar aqui, falamos então, né, até agora, recapitulando aqui com você, acolhida, renda, convívio familiar, autonomia e apoio e auxílio, que tem a ver com essa sobrevivência em relação aos riscos circunstanciais. Oferece esse apoio emergencial em situação de risco temporário, né? Através dos benefícios eventuais, através de provimento também ali de questões materiais, também. Então, a gente vai pensar ali na questão dos benefícios eventuais, como, por exemplo, o funeral, o de natalidade, né? A gente vai pensar ali nessa situação, né? Quando a família ela está sob um risco circunstancial, ou seja, quando uma circunstância, seja o nascimento, seja a morte, seja uma calamidade ou outra questão, vai ter ali esse auxílio em relação ali aos bens materiais e pecúnia, nesse caráter, né, transitório. Então, ali pensando nos benefícios eventuais. A gente está pensando aqui, quando a gente pensa na segurança de apoio e de auxílio, a gente está pensando nessas ações emergenciais, né, que está descrito lá na resolução 212 do CNAS, e também nos benefícios eventuais que estão previstos lá na LOAS. Combinado? Então, essas são as 5 seguranças que devem ser promovidas aí pelas unidades, pelos equipamentos da assistência social. E aí, minhas queridas, volto mais uma vez a frisar aqui. É importante ter este conhecimento para que a gente saiba de fato a que veio, para que a gente não fique um discurso vazio, a assistência social, ela contribui para a proteção social. E como que de verdade essa proteção social se dá na prática? Por meio da oferta desses serviços, desses benefícios, das ações que estão relacionadas a levar a essas seguranças da acolhida, do convívio, da renda, da autonomia, do apoio e do auxílio. Esse aí são 5 pilares que vão dizer aí a que veio a assistência social. Espero que você tenha gostado dessa aula.
Caso você ainda tenha alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que vai ser um prazer dialogar com você. E agora, vamos lá? Vamos para mais uma aula onde que nós vamos aprofundar agora nos serviços socioassistenciais. Vamos falar um pouquinho de cada um deles? Bora comigo?